Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos por estes momentos que temos e também por este dia de vida. E agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Vocês que compartilham os estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que oram pelo nosso ministério. Nós agradecemos a todos vocês também que escrevem para o canal. Nós queremos mandar aqui um alô especial para Ana Assis, que é de São Carlos, em São Paulo, Maria Júlia, que é de Apodi, no Rio Grande do Norte, Maria Souza, que é de Mauá, em São Paulo, Dina Tereza de Jesus, é de Parecis, Rondônia, Jandira Alves é de Maringá, no Paraná, Maria Nochele Donazan é de Piracicaba, em São Paulo, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia que estás nos concedendo, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento. Abençoa, Pai, cada pessoa que está neste momento estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. E também abençoa cada um nas suas necessidades, nas suas lutas, nos seus problemas. Aqueles que nos pedem orações, Tu conheces as lutas e as necessidades de cada um. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando sobre a promessa que Deus fez, uma aliança eterna, feita desde o Jardim do Éden, e que sempre essa aliança foi renovada ao longo das eras. E esta semana estamos vendo então que esta aliança ela foi também ratificada com Abraão. Abraão, como nós já estudamos até aqui, ele vivia na terra de Ur dos caldeus, e Deus chamou Abraão para sair, para ir para uma terra que ele iria mostrar a Abraão. Abraão, pela fé, ele aceitou o chamado de Deus e saiu da sua terra, saiu da sua parentela. E Deus, ele se apresentou a Abraão como o Javé, como Deus que tem vida por si mesmo, como Deus que é o Criador de todas as coisas, é o Ser Supremo que não tem princípio nem fim, mas também se apresentou como o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. E Deus fez então a aliança com Abraão, e houveram nesta aliança algumas etapas que precisaram ser cumpridas para que Abraão recebesse a bênção. Nós também, amigos e irmãos, irmãs e amigas, somos chamados por Deus para esta aliança, e nós temos também a nossa parte a fazer. A nossa parte é obedecer, é fazer a vontade de Deus em nossa vida. Nós vemos que Abraão, ele precisou cortar os laços que ele tinha com a sociedade na qual ele vivia, com seus familiares. Ele precisou deixar tudo para trás e ir obedecer à voz de Deus. Assim também nós precisamos abandonar tudo aquilo que nos separa de Deus, para que nós possamos cumprir com a nossa parte da aliança. Nós precisamos nos desvencilhar das coisas que estão nos impedindo de fazermos a vontade de Deus em nossa vida. Nós queremos ler com os nossos irmãos Gênesis capítulo 18, no verso 19. A palavra de Deus, ela nos diz: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Então Deus, amigos, amigas, irmãos, irmãs, Ele quer que nós ordenemos
aos nossos filhos, às nossas famílias, para que guarde o caminho do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, que é educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Sabemos que nós estamos vivendo num mundo onde não está sendo fácil nós educarmos os nossos filhos, porque eles estão sendo muito influenciados pelos meios sociais, de canais que tem em várias redes sociais, e eles são influenciados, bombardeados por ideias errôneas, contrárias à vontade de Deus. Mas nós, como cristãos, precisamos ordenar a nossa casa, colocar ordem. É claro que, enquanto os filhos são pequenos, nós podemos dizer para eles: olha, você vai conosco agora para a igreja, e eles vão. Agora, depois que eles crescem, depois que eles começam a tomar certa idade, eles já não querem ir. Quando vão reclamando e murmurando, resmungando. Mas, enquanto os pais têm domínio sobre os filhos, eles precisam ordenar para que Deus possa fazer tudo conosco conforme Ele nos promete em Sua palavra. Porque quando nós não colocamos ordem em nossa casa, quando nós deixamos os nossos filhos crescerem, fazendo o que eles bem quiserem, não dando ouvidos à palavra de Deus, então nós teremos muitos problemas com eles quando chegarem à idade da adolescência, também na juventude. Teremos muitos problemas. Se nós educamos os nossos filhos no caminho do Senhor, já temos problemas. Imagine aqueles pais cristãos que deixam os filhos crescerem de qualquer maneira. Então Deus disse para Abraão: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Aqui nós vemos a beleza dessa passagem, revelando a proeza do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, para realizar o que a incredulidade considerava impossível. Então foi o discernimento divino que deu energia a Abraão para pastorear Isaque, para educar Isaque com a vara da disciplina, da educação equilibrada. E assim, depois que o nome de Abraão foi engrandecido, a abnegação dele brilhou cada vez mais. Então, será que todas essas coisas aconteceram com Abraão? Será que foi por quê? É claro que sabemos que o interesse próprio havia sido consumido em submissão à vontade divina, de modo que Abraão estava disposto a oferecer o seu filho unigênito como cordeiro para sacrifício. Deus, ele pediu a Abraão para que sacrificasse o seu filho Isaque. Era o filho da promessa. Era o filho através do qual seriam abençoadas todas as nações da terra. Mas Abraão, ele conhecia a Deus. Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Abraão, ele falava com Deus, como nós estamos nos falando aqui, ouvindo a voz. E então Abraão reconheceu que era a voz de Deus que estava pedindo o seu filho, e ele não hesitou. Abraão foi para sacrificar o seu filho Isaque, mas no momento da execução, um anjo segurou a mão de Abraão e uma voz do céu bradou: não faças isso, agora eu sei que você me ama. E Abraão olhou para trás e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e Abraão tomou então aquele cordeiro e ofereceu em sacrifício. Irmãos, nós precisamos saber que na nossa caminhada rumo aos céus, na nossa caminhada cristã, nem tudo são flores, nem tudo é mar de rosas. Temos os nossos espinhos, temos os nossos momentos de incerteza,
Mas quando nós temos intimidade com Deus, nós vamos saber que aqueles espinhos que estão no caminho são para testar a nossa fé, são para nos provar. E Deus, Ele proverá o livramento, Deus, Ele proverá a retirada daqueles espinhos para que nós continuemos firmes nesta caminhada rumo aos céus. O Senhor Jesus, Ele veio a este mundo e Ele pagou o preço do pecado que nós deveríamos pagar, que é a morte eterna. Mas Jesus, Ele veio, e por isso aquele cordeiro estava preso lá entre os arbustos e Abraão pôde sacrificá-lo, simbolizando Jesus, que haveria de dar a sua vida pelo ser humano. Nós sabemos que a salvação sempre foi mediante a graça de Deus. Mesmo Abraão obedecendo e fazendo a vontade de Deus, Abraão foi justificado pela fé. A graça de Deus alcançou Abraão, assim como alcançou outros personagens do Antigo Testamento, e que nós já citamos aqui o caso de Noé, que também achou graça diante de Deus. E nós vamos ainda nessa nossa série mencionar alguns outros personagens que também foram alcançados pela graça de Deus. Se nós, amigos, irmãos, amigas e irmãs, quisermos fazer parte daqueles que estarão um dia para sempre, por toda a eternidade com Jesus e também com o nosso Criador, com Deus, o El Shaddai, com o Yahvé, nós precisamos ser alcançados também pela graça. Para isso nós precisamos nos dispor a fazer a vontade de Deus em nossa vida e acharmos graça diante de Deus, e assim nós estaremos também um dia, muito em breve, com Ele na eternidade. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco mais uma vez estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã para finalizarmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Farei com eles aliança eterna e jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.